Natal é época de renascimento, é época de reacender o fogo da vida, de renovar os sonhos e metas para o ano novo que já se anuncia. É tempo de reafirmar parcerias e olhar para frente com determinação e otimismo, levando conosco todas as lições que aprendemos. E o mais importante, é tempo de celebrar o nascimento do Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio à Terra para salvar a humanidade. Feliz Natal e um abençoado Ano Novo. São os votos da Rádio 87.9 FM de Ibirama. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 16 de dezembro a 22 de dezembro, este domingo. É o último programa do ano, o último bloco dos Santos da Santa Igreja de 2024. Depois, só 2025, estaremos de volta. Falar da segunda-feira, dia 16 de dezembro, dia de Santa Adelaide. Adelaide nasceu em Borgonha no ano de 931. Seu pai era Rodolfo II, rei da Borgonha. Aos 16 anos, foi dado em casamento ao rei da Itália, Lotário II. Esse a fez infeliz, mas ele faleceu 3 anos após o casamento, após ser envenenado pelo duque Berengário da Ivreia, que queria tomar para si o reino de Lotário. Duque Berengário quis obrigar Adelaide a se casar com seu filho, mas ela recusou firmemente. Sendo assim, foi encarcerada a mando de Berengário, em um castelo, onde mais tarde ela conseguiu fugir. Viajou para a Alemanha para pedir auxílio de Otão I, rei da Alemanha. No Natal de 951, Otão casou-se com Adelaide, sendo em seguida proclamado rei da Itália. Otão reapareceu na Itália 10 anos depois, chamado pelo Papa João XII, após os estados terem sido invadidos. Otão expulsou os invasores e, como recompensa pelo bem feito, recebeu a coroa imperial que tinha usado Carlos Magno. Desse modo, nasceu o Sacro Império Romano-Germânico, que durou mais de 8 séculos. Sentindo o fim de sua vida, Adelaide pediu que a transportasse para o mosteiro de Celles, onde faleceu no dia 16 de dezembro de 999. Entre as grandes mulheres na história do mundo, no primeiro milênio está Santa Adelaide, exemplo de mãe, de princesa, de imperatriz, rainha e de católica. 17 de dezembro, terça-feira, São José Maria Neto. São José nasceu em 7 de janeiro de 1833, em Trempe, Lleida, na Espanha, em uma grande família católica. Completou os estudos secundários em Barbastro e depois os de filosofia e teologia nos seminários diocesanos de Lleida e Urgel. Contudo, para isso, teve que encontrar um emprego, ainda menino. Ele foi ordenado sacerdote em 9 de abril de 1859 e, após 12 anos de intenso trabalho na diocese de Urgel, ao serviço do bispo, como seu familiar, mordomo, palaciano, bibliotecário do seminário, secretário adjunto da Câmara e secretário das visitas pastorais, sentiu-se chamado por Deus a abraçar a vida religiosa e a fundar 2 congregações, uma masculina e outra feminina. Chamado de modo especial por Deus, escreveu diversas obras e folhetos para apresentar ao mundo o exemplo da Sagrada Família de Nazaré, difundir sua devoção e estimular a sua imitação. Consumido fisicamente por algumas chagas, que permaneceram abertas em seu flanco durante os últimos 16 anos da sua vida, e que ele chamou de Misericórdias do Senhor. Em 17 de dezembro de 1901, rico em virtudes e méritos, entregou sua alma ao Deus na casa da mãe em Barcelona, na Espanha. 18 de dezembro foi quarta-feira, dia de Nossa Senhora do Ó. Festa católica de origem espanhola. A festa de hoje ela é conhecida na liturgia com o nome de Expectação do Parto de Nossa Senhora, e entre o povo com o título de Nossa Senhora do Ó. Os 2 nomes têm o mesmo significado e objetivo: os anelos santos da Mãe de Deus por ver o seu filho nascido.
As antífonas maiores que põe a Igreja nos lábios dos seus sacerdotes, desde hoje até a véspera do Natal, e começam sempre pela interjeição exclamativa ó sabedoria, vinde ensinar-nos o caminho da salvação. Ó rebento da raiz de Jessé, vinde libertar-nos, não tardeis mais. Ó Emanuel, vinde salvar-nos, Senhor nosso Deus. Como expoente altíssimo do fervor e ardentes desejos da Igreja, que suspira pela vinda de Jesus, inspiraram ao povo espanhol a famosa invocação de Nossa Senhora do Ó. A festa de Nossa Senhora do Ó foi instituída no século VI pelo 10º Concílio de Toledo, ilustre na história da Igreja pela dolorosa, humilde, edificante e pública confissão de Potâmio, bispo bracarense, pela leitura do testamento de São Martinho de Dume, além da presença simultânea de 3 santos de origem espanhola, Santo Eugênio III de Toledo, São Frutuoso de Braga e o então abade agaliense Santo Ildefonso. Concílio de Toledo, Foi então quarta-feira. – 19 de dezembro, quinta-feira, dia do Beato Urbano V, o 200º Papa. Guilherme de Grimoire nasceu em 1310 no castelo de Grisac, nas Cevennes, na França. Seu pai era Guilherme, um cavaleiro, e sua mãe era Anfelisa de Monteferrat. Desde a infância mostrou-se hostil a toda frivolidade. Após ter estudado em Montpellier e em Tolosa, entrou na abadia beneditina de Chirac, próxima de Mende. Proferiu os votos no convento de São Vítor de Marsella e, em seguida, entrou na congregação de Cluny. Formou-se em direito canônico em outubro de 1342. Os papas residiam nesse período em Avignon, cidade na França, mas já pensavam em voltar para Roma. Para preparar-se esse regresso, Guilherme desenvolvia grande atividade diplomática na Itália. Nos fins de 1362, sucedeu a Inocêncio VI, com o nome de Urbano V, sendo um dos 7 papas que de 1309 a 1377 residiram em Avignon. Em 1367, Urbano V entendeu que tinha chegado o momento de regressar a Roma. No dia 19 de maio, embarcou em Marsella, acompanhado de 24 embarcações. No dia 3 de junho, desembarcou em Corneto e, em 16 de outubro, fez a entrada triunfal na Cidade Eterna. Não conseguiu, porém, manter-se, apesar dos protestos de Santa Brígida, que lhe previu morte próxima se voltasse. Mas voltou, no dia 26 de setembro de 1370, regressando a Avignon, onde de fato morreu em 19 de dezembro de 1370, revestido do hábito beneditino. 20 de dezembro, sexta-feira, São Domingos de Silos. Domingos nasceu em Canas, vila da província de Navarra, na Espanha, isso no ano 1000, dentro de uma humilde família. Quando o pai de Domingos enxergou a inclinação do filho para os estudos religiosos, tratou logo de encaminhá-lo para a formação, que o levou, por vocação, ao sacerdócio. Ordenado sacerdote, passou mais de 1 ano na família e depois viveu 18 meses na solidão. Com o passar do tempo, entrou para a família beneditina, ingressando no mosteiro de Santo Emiliano, onde logo foi feito mestre dos noviços pelo abade do mosteiro. Em seguida, foi encarregado de restaurar o priorado de Santa Maria de Canas. Após isso, foi feito prior do mosteiro de Santo Emiliano. Tornou-se um dos homens mais populares da Espanha, após libertar um bom número de escravos, detidos pelos mouros católicos. Por volta do ano de 1061, Domingos restaurou o culto de São Vicente e de suas irmãs, mártires de Ávila, que foram esquecidos nas ruínas causadas pela Guerra Árabe. O abade de Silos faleceu a 20 de dezembro de 1073, entre os seus numerosos filhos espirituais e assistido pelo bispo de Burgos. Foi sepultado no claustro. Sábado, 21 de dezembro, São Pedro Canísio, doutor da Igreja. Pedro nasceu em Nímega, atual Holanda, em 8 de maio de 1521. Seu pai, Jacó, burgomestre de Nímega,
foi encaminhado pelo pai para estudar Direito. Cursou estudos na Universidade de Colônia para formar-se como advogado, sem, no entanto, descuidar da sua espiritualidade, tendo em vista suas frequentes visitas ao Mosteiro dos Cartuchos. Descobrindo seu chamado com o auxílio de um padre, Pedro Canísio tornou-se o primeiro jesuíta alemão, tendo entrado na Companhia de Jesus em maio de 1543. Recebeu a ordenação em junho de 1546. Nesse mesmo ano, publicou as obras de São Cirilo de Alexandria, sendo o primeiro livro mandado imprimir por um jesuíta. Profundo devoto da Santíssima Virgem, Pedro Canísio foi conselheiro de príncipes, núncios e papas. Das 36 obras que compôs, as mais célebres são os seus 3 catecismos, 1555, 1556 e 1558, largamente difundidos por toda a cristandade até o século XIX. O denominado Catecismo Maior, em 221 perguntas e respostas, alcançou pelo menos 130 edições. O Papa Leão XIII chamou-lhe mesmo o segundo apóstolo da Alemanha, depois de São Bonifácio. Faleceu em Friburgo, na Suíça, a 21 de dezembro de 1597. O Papa Pio XI canonizou a 21 de maio de 1925, declarando ao mesmo tempo doutor da Igreja. E hoje, domingo, 22 de dezembro, Santa Francisca Xavier Cabrini. Francisca Xavier nasceu em Sant'Angelo de Lodi, na Lombardia, na Itália, em 15 de julho de 1850. Ela era a última dos 13 filhos de Agostinho Cabrini e Stella Oldini. Recebeu no batismo o nome de Maria Francisca, a qual mais tarde ajuntou o de Xavier, pelo seu amor e veneração ao apóstolo das Índias. Aos 11 anos, fez voto de castidade. Seguiu a carreira do magistério, com as religiosas Filhas do Sagrado Coração de Jesus, em Arluno, terminando-a aos 18 anos. Sentindo vocação divina, pretendeu entrar para essa congregação religiosa, mas foi recusada por falta de saúde. Exerceu durante 2 anos o cargo de professora primária em Vidardo e durante 3 anos dedicou-se na sua terra à instrução religiosa da juventude e ao tratamento dos enfermos daqueles que eram atingidos pela peste. Aos 23 anos tentou mais uma vez ser religiosa nas Filhas do Sagrado Coração, mas de novo obteve uma negativa. Após isso, Santa Francisca trasladou-se à Casa da Providência, em Codogno, a fim de a reformar, pois estava em franca decadência. Fez a profissão em 1877 e, a partir disso, em meio a grandes tribulações e aos sofrimentos, ela encontrou as 7 primeiras companheiras da sua futura obra. Em 1912, fez a sua última viagem de Roma a Nova York. A santa fundadora das Missionárias do Sagrado Coração morreu em 22 de dezembro de 1917, no hospital para migrantes que ela mesma havia construído na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana são do site católico cançãonova.com. A gente resume, quem puder, pesquise a vida dos santos. Esse quadro volta ano que vem no programa Minutos do Evangelho, se Deus assim o permitir. Vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo. Lembrando, os salmos são importantes por vários motivos. Entre eles, elemento presente na liturgia. Os salmos são a oração do povo de Deus e estão presentes, evidenciando a profundidade da oração cristã. E o salmo de hoje é o 79. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Vamos ouvir a música.